Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmara Fidelis, sejam todos muito bem-vindos ao canal Café com YouTube. O caso de hoje é o caso dos irmãos Menendez. Eu já contei esse caso aqui no canal, nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui para vocês verem, mas surgiram novas informações. O caso ele está assim borbulhando na imprensa, tanto nacional como internacional. Surgiram alguns documentários a respeito do caso, algumas séries também, e surgiram umas informações que podem mudar o rumo dessa história. Então hoje eu vou pincelar aqui com vocês a respeito de como tudo aconteceu. E também vou contar novidades deste caso. Então fique ligadinho comigo e bora pro vídeo. Um imigrante cubano chamado José Menendez chega aos Estados Unidos aos 16 anos no período da Revolução Cubana nos anos 60. Sem saber falar inglês, chegou a trabalhar lavando pratos antes de construir um patrimônio milionário. Nascido em 6 de maio de 1944, em Havana, Cuba, José era um grande nome da indústria do entretenimento em Hollywood. Em 1963, José se casa com Mary Lois Menendez, mais conhecida como Kitty Menendez, uma moça do interior que conheceu em South, Illinois, quando cursou a faculdade de contabilidade. Juntos, eles tinham 2 filhos, Joseph Lyle Menendez, nascido em 10 de janeiro de 68, e Eric Galen Menendez, nascido em 27 de novembro de 1970. 20 de agosto de 1989, Beverly Hills, Califórnia. A polícia recebe uma chamada informando que 2 pessoas haviam sido baleadas em um endereço que era incomum haver homicídios, pois se tratava de um local onde viviam pessoas com alto poder aquisitivo. A chamada vinha da casa dos Menendez e quem fazia a ligação desesperado era um dos filhos do casal, Lyle Menendez. Emergency? Yes, please. What's the problem? What's the problem? They're trying to kill my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people who... No, no, no. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? You came home and found who shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. O que tinha acontecido de fato era que quem havia assassinado o casal eram os próprios filhos. Durante o trabalho dos investigadores no local do ocorrido, os filhos eram vistos como 2 vítimas, 2 garotos que tinham acabado de perder os pais assassinados. Em momento nenhum, a polícia desconfiou deles. É dito em um documentário sobre o caso que os próprios garotos estavam esperando a polícia desconfiar deles. E um dos filhos disse que naquele momento, se a polícia apertasse um pouco e fosse interrogá-los, eles estariam prontos para confessar o crime. Porém, nesse primeiro momento, não foi o que aconteceu. Outro detalhe é que no carro de Lyle estavam os cartuchos da arma que não foram encontrados na cena do crime. E se a polícia fosse averiguar os carros, encontrariam as provas. Também não foi feito teste de pólvora nas mãos dos garotos. 2 dias antes dos assassinatos, 2 espingardas calibre 12 haviam sido compradas em uma loja de artigos de caça em San Diego. E essas armas foram compradas pelos irmãos Menendez, porém com identidades falsas. A polícia estava fazendo uma investigação mal feita naquele momento. E o que ninguém fazia ideia
era que a polícia estava investigando os rapazes em segredo, porque eles não estavam fazendo o papel de filhos de luto. A verdade é que eles estavam torrando dinheiro. Eles compraram Porsche, carros luxuosos, relógios. O Laile Menendez chegou a adquirir um restaurante. Eles não estavam fazendo ali o papel de filhos de luto. E a gente sabe que quando uma pessoa falece dessa forma brutal, os familiares querem saber o que aconteceu com aquela pessoa. Então eles vão até a polícia, vão ficar perguntando, e aí, já tem um suspeito? Como está o andamento das investigações, né? E a verdade aqui é que eles não estavam preocupados. Se a polícia já sabia quem era o suspeito, eles achavam que ali, ó, nós não fomos pegos, então vamos deixar assim, né? A polícia sabia que os pais estavam trancados em uma sala da casa tomando sorvete, e Laile arrombou a porta e atirou no pai, e Eric atirou na mãe quando ela levantou e gritou. Em 11 de março de 1990, 7 meses após o assassinato do casal Menendez, a polícia prende os filhos do casal. Na época, todos os veículos de televisão estavam transmitindo a prisão dos irmãos Menendez. 2 jovens brancos, privilegiados, ricos e considerados bem aparente. Era incomum ver rapazes assim sendo taxados de assassino dos próprios pais. A prova crucial que a polícia tinha de que eles eram os assassinos do casal era que o Eric Menendez fez uma confissão para o seu terapeuta. Só a partir desse momento em que as autoridades tinham essa confissão em mãos é que eles efetuaram a prisão dos rapazes. O terapeuta do Eric Menendez, Jeremy Ozil, esse médico tinha como prática gravar as sessões de terapia do Eric, a pedido do pai, José Menendez, que queria saber tudo o que o filho dizia nas sessões de terapia. A questão era que José Menendez abusava dos filhos desde a infância dos garotos. Então o pai tinha medo que eles dissessem algo que o incriminasse. Voltando aqui ao Dr. Jeremy Ozil, ele era um médico com alguns problemas de ética, como, por exemplo, ter um caso com uma de suas pacientes. Foi essa paciente que fez o caso dos irmãos Menendez ter uma reviravolta chocante. Em um momento de intimidade do médico com essa paciente, ele disse para a sua amante que o Eric Menendez havia confessado o crime, que ele e o irmão teriam assassinado os pais. Nossa, super antiético, gente. E, além dele gravar as sessões de terapia sem o consentimento do Eric Menendez, ele ainda tinha um caso extraconjugal com uma de suas pacientes, e ele ainda contou para essa amante, que era paciente, coisas, né, que um paciente contou ali no momento de sessão, de consulta. Super antiético, né, gente? Então ele disse para essa amante que, inclusive, ele tinha a gravação do momento da confissão do assassinato. E aqui, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reviravolta no caso. Por quê? Essa amante, ela só vai contar para a polícia, porque foi ela que contou para a polícia que os meninos eram os assassinos, depois que o Dr. Jeremy Ozil, ele terminou o relacionamento com ela. Então ela ficou chateada. Então, para tentar incriminar o doutor, jogar o nome dele na lenha, na fogueira, né? Ela falou assim: eu vou lá na polícia, eu vou contar que ele sabe, não fez nada e não contou, então eu vou contar que ele tem as gravações. Então ela foi lá na polícia jogar o nome do médico na fogueira, mas aí a polícia não estava nem aí pro médico, a polícia queria saber dos irmãos. Depois que essa paciente barra amante foi na polícia e fez a confissão, é que a polícia vai atrás do Dr. Jeremy e ele não tem escolha a não ser entregar as gravações. Outra questão aqui, que o médico não pode quebrar o sigilo
entre ele e o paciente e contar algo assim para a polícia, a não ser que o Eric fosse uma ameaça para ele próprio ou para outras pessoas, que não era o caso aqui, né, gente? Ele só matou os pais porque ele tinha muita raiva, era muito sentimento envolvido desde a infância, ele era abusado sexualmente, fisicamente, psicologicamente, ele era abusado de todas as formas horrendas e possíveis, né? E chega a ser até nojento falar, pronunciar com as palavras o que o próprio pai fazia com os filhos. Realmente eles eram assassinos, né? Mas o que aconteceu para chegar a esse ponto, né? Existe o crime ali que a pessoa comete em legítima defesa. Voltando aqui às informações, nos Estados Unidos tem uma lei chamada Tarasoft. Essa lei, ela entende que se o paciente corre o risco ou ameaça a vida de outras pessoas, o médico pode sim denunciar esse paciente. Porém, essa lei, ela diz que o médico tem que chegar e ir até uma autoridade policial, que não foi o que aconteceu aqui. Quem foi até o médico foi a própria polícia, não foi o médico que chegou e foi denunciar o paciente, foi a polícia que chegou até ele. Porém, aqui ocorreu uma outra coisa. Quem era o paciente era o Eric Menendez. E o Lyle Menendez, o Eric, contou pro Lyle que ele disse que teria assassinado os pais nas sessões de terapia. O Lyle ficou extremamente nervoso, ficou possesso. E ele vai até o consultório do Dr. Jeremy e ameaça o médico. Ele diz que se ele contasse para alguém, né, que não ia dar bom para ele, não. Então, a partir do momento dessa ameaça, o médico sim poderia quebrar o sigilo entre médico e paciente e contar para a polícia o que o paciente havia dito ali no momento de consulta, né? Então, a promotoria, eles iam usar esse argumento da ameaça do Lyle Menendez contra o Dr. Jeremy para poder explicar a lei Tarasoft, porque senão eles não poderiam usar isso, né, no julgamento. Tudo estava indo contra os irmãos, mas vai ter uma outra reviravolta, porque nada foi aqui assim, nesse caso nada foi comum, tudo foi reviravolta e mais reviravolta, e até hoje acontecem reviravoltas nesse caso. Quando os irmãos entraram na audiência, eles estavam bem vestidos, com uma postura ereta, com a cabeça erguida, eles transmitiam um ar arrogante, prepotente e pareciam dois riquinhos mimados. Ali no tribunal, todos estavam convencidos de que eles eram culpados. Antes mesmo de começar o julgamento, todos estavam condenando eles. Inclusive, dentro do tribunal, tinham câmeras filmando e transmitindo o julgamento em rede nacional. Ou seja, tudo era muito midiático, tinha um circo armado e formado em cima daquela tragédia. E o que todos achavam é o que estava em jogo: 14 milhões de dólares. Eles herdariam tudo após a morte dos pais. O caso estava montado. A promotoria tinha a motivação do crime, a herança de 14 milhões de dólares. E tinha a prova do crime, a gravação que o Dr. Jeremy Ozio fez na sessão de terapia de Eric Menendez. A questão da herança é que o pai dos meninos, ele abusava tanto sexualmente como verbalmente e fisicamente dos irmãos. Então, para torturá-los, ele disse em um ali dos momentos de raiva, de briga, ali dentro daquela casa, ele disse para os irmãos que iria deserdar os dois. Então, os filhos, no momento do assassinato, eles não sabiam que herdariam 14 milhões de dólares, pois eles achavam que tinham sido deserdados pelos pais. Foi só depois da morte do casal é que um tempo depois eles tomaram posse
da herança. Então, a motivação do crime não foi a herança em si, e sim realmente os abusos sexuais. O assassinato tinha muita raiva, a cena do crime era horrenda, tinha muito sentimento envolvido, porém a promotoria estava confiante de que os dois seriam condenados e o júri levaria em conta a questão da herança. Antes do julgamento começar, todos haviam condenado os irmãos. Porém, a defesa tinha uma carta na manga. A defesa alegou que os irmãos fizeram tudo aquilo em legítima defesa e que eles eram abusados sexualmente pelo pai e a mãe sabia e não fazia nada para impedir. Eles fossem condenados por homicídio culposo, eles pegariam uma pena branda. Então, a defesa estava relatando ali que a motivação do crime foi os abusos sexuais e eles já haviam cumprido um tempo antes, porque o julgamento só ocorreu 3 anos depois dos assassinatos. Então, eles provavelmente iam pegar um pouco mais de 4 anos de prisão ali, ou até mesmo sair ali pela porta da frente do tribunal, mas a gente sabe que não foi o que aconteceu. O júri ficou chocado, ninguém esperava por aquilo. Eles usaram como estratégia a mesma defesa empregada para a síndrome da mulher agredida. Durante o julgamento, eles afirmaram que cometeram os assassinatos com medo que seus pais os matassem, depois que eles ameaçaram expor os anos de abuso sofrido. Porém, a promotoria batia na tecla dos 14 milhões de dólares, que eles realmente mataram os pais para tomar posse da herança. Em julho de 1993, 3 anos após os assassinatos, a corte transmitiu o primeiro julgamento dos irmãos em rede nacional. As acusações contra o casal foram apoiadas por familiares que testemunhavam a favor dos irmãos. A exposição de tudo isso causou grande comoção no júri. Eles pintaram o casal Menendez como os piores pais do mundo. São coisas assim chocantes de se falar, assim, ainda mais coisas que um próprio pai cometeu com o próprio filho. São coisas assim de embrulhar o estômago quando a gente ouve ou... Então aqui eu quero falar menos possível a respeito do que o pai fazia em si, mas para quem viu a série, viu os documentários, sabe que eram coisas assim horrendas. Outra coisa aqui era que nos anos 90 o abuso sexual não era tratado como ele é hoje. Inclusive a respeito de abuso contra homens, contra meninos. Normalmente eles achavam que os abusos eram feitos contra meninas e não contra meninos. Então, ali naquele momento, os homens do júri não estavam levando os irmãos Menendez a sério. A acusação alegava que mesmo se os abusos tivessem acontecido, era só eles ter saído de casa. Que o pai abusava dos 2 irmãos das piores maneiras possíveis, a gente sabe. Porém, foi revelado que o pai preferia o Eric Menendez. E aqui o que era batido na tecla é que isso ocorria 3 vezes por semana. Isso desde os 6 anos de idade até agora, ele com 18 anos. Quando chegou à maioridade, o Eric entendeu que o pai não iria parar. E a única solução dele era a faculdade. A gente sabe que nos Estados Unidos tem aquele costume dos jovens, né, ir fazer faculdade fora, normalmente dormir em república, no campus, né, ou ir morar com amigo, dividir apartamento. Então, tinha acontecido isso com o Lyle. O Lyle tinha saído de casa na época da faculdade e foi morar fora. Então, ele estava apostando as fichas na faculdade. Porque o Lyle foi estudar em Princeton.
E o Eric também queria ir para Princeton. Então o Eric disse para o pai que ele ia fazer a faculdade em Princeton. Mas o pai disse: não, você não vai para Princeton, você vai estudar aqui mesmo na faculdade da Califórnia. E não vai dormir no campus, vai vir todo dia para casa. Aquilo ali foi um balde de água fria nas esperanças do Eric sair de casa e parar com os abusos. Foi então que ele, desesperado, foi até o irmão e contou para o Lyle que os abusos ainda aconteciam. Nesse momento é que eles começaram a cogitar a possibilidade do assassinato dos pais, porque viram que aquilo ali não ia parar, que o pai não ia deixar o Eric embora. Voltando aqui para o julgamento, era incomum o julgamento estar sendo realizado com 2 júris, um para cada irmão. E os advogados de defesa estavam em guerra com a promotoria. E com relação às testemunhas, eles estavam a favor dos irmãos e não das vítimas do assassinato. Na hora do júri deliberar, os homens que compunham os jurados e as mulheres estavam divididos, pois metade era de homens e a outra metade era de mulheres. E as mulheres estavam realmente ali tocadas, né, com todo aquele relato de abuso sexual sofridos pelos irmãos e estavam a favor de uma pena mais branda. E os homens já estavam ali assim, com o pensamento de que não existia abuso sexual com homens e eles estavam mais querendo mesmo a pena máxima para aqueles 2. Porém, gente, que aqui para a pena capital, o júri tem que ser unânime na decisão. E aqui estava tudo dividido. Então, o julgamento terminou sem que os jurados chegassem a um veredito. Então, o promotor público do condado de Los Angeles anunciou que os irmãos teriam um novo julgamento. Já no segundo julgamento, ele foi um pouco menos midiático. O juiz Stanley Weisberg não permitiu que câmeras estivessem dentro do julgamento, como foi da primeira vez que tinha uma emissora de TV transmitindo tudo em rede nacional. E o juiz Weisberg também não permitiu as alegações de abuso sexual. Ele disse que ali naquele julgamento que o júri teria que se atentar somente ao que os garotos cometeram, que era o crime dos pais, o assassinato, e não levar em conta a questão do abuso sexual. Então não foi permitido, aqueles depoimentos das testemunhas foram excluídos aqui dos autos, não foi permitido mais tocar, alegar que eles fizeram aquilo devido ao abuso sexual. Então, assim, o corpo de jurados, assim, eles tinham restrições, estava uma coisa bem restrita. Ou era pena capital, que é a pena de morte, ou prisão perpétua. Eles tinham que escolher entre uma daquelas ali. Não. O júri também rejeitou a teoria da defesa de que os meninos assassinaram os pais por medo deles. Tudo isso foi jogado por terra e, como eu já disse, eles tinham somente 2 opções: pena capital, que é a pena de morte, ou prisão perpétua. Porém, a história não acaba por aqui. Tem muita água para rolar ainda. Há pouco tempo veio à tona outras informações que trouxe uma reviravolta para este caso. Os irmãos Menendez estão cumprindo a prisão perpétua já há mais de 3 décadas. Ao longo dos anos, eles fizeram algumas apelações, né, para a justiça, porém todas foram negadas. E recentemente o advogado de defesa entrou com uma nova apelação para a justiça, devido aqui a novas provas que surgiram. Um ano antes dos assassinatos,
o Eric Menendez escreveu uma carta para o seu primo. Na carta, ele confessava que estava evitando o seu pai José Menendez por medo dele. A carta, ela é longa, mas eu vou ler aqui um trechinho dessa carta para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui. Vamos lá. Abre aspas. Tenho tentado evitar o papai. Ainda está acontecendo, Andy, mas agora está ainda pior para mim. Toda noite eu fico acordado pensando que ele pode entrar. Estou com medo. Ele é louco e já me avisou centenas de vezes sobre contar para alguém, especialmente para o Lyle. Fecha aspas. Outra questão aqui que trouxe todo um gás para o caso dos assassinatos dos Menendez foi a questão das séries que foram lançadas e dos documentários que recentemente está aí causando um burburinho. Isso abriu um precedente para que eles entrassem com um novo pedido aí para uma apelação. E aqui, gente, também nós temos uma prova que é a mais importante de todas, apresentada até agora. O depoimento de Roy Rosello. Quem é Roy Rosello? Roy Rosello é um ex-integrante da banda Menudo, que revelou em um documentário para o Peacock, que também foi estudado por José Menendez. E isso aconteceu quando ele tinha apenas 14 anos. Gente, eu arrepiei aqui agora, sério. Nossa, essa é uma prova, assim, que pode fazer com que os irmãos Menendez saiam da prisão. Escuta só. E esse depoimento do Roy Rosello trouxe aqui uma reviravolta aqui para o caso dos Menendez. Porque naquela época, eu vou explicar uma coisa para vocês. No segundo julgamento, naquela época do julgamento dos irmãos Menendez, a mídia estava toda em cima do caso. Tem uma questão também aqui que pegava, é que recentemente tinha acontecido o julgamento do O.J. Simpson, né, que é um caso assim também muito midiático. O O.J. Simpson é um ex-atleta que ele assassinou a sua esposa. Porém, ele foi inocentado. Isso porque uma luva que foi usada ali no assassinato da esposa dele, ele foi calçar a luva e não serviu. Então, essa prova foi a prova-chave que inocentou o O.J. Simpson. Naquela época também, nos anos 90, nós sabemos que a questão do racismo era uma coisa, assim, bem forte, né? E o O.J. Simpson, como sendo um cara negro ali, a defesa usou dessa questão de que eles estavam acusando o O.J. Simpson pela questão da cor da pele dele. E naquela época estavam surgindo muitos movimentos antirracismo, e isso foi dando mais força ali para que ele saísse ali inocente do tribunal. Inclusive, aqui uma curiosidade, um dos advogados do O.J. Simpson é o pai da Kim Kardashian. E o juiz vai dar o veredito ali do O.J. Simpson e diz que ele foi considerado inocente. A cara que o pai da Kim Kardashian faz é impagável, porque o próprio advogado sabia que ele era culpado. Então, lá nos Estados Unidos, o juiz, a promotoria lá, eles são votados pelo público. É o público que elegem eles ali, né, para cumprir o cargo ali da promotoria. E igual uma eleição normal, que a gente elege presidente, prefeito, lá eles são eleitos pelo povo americano. E já tinha ocorrido já a questão
né, do julgamento do O.J. Simpson, que ele tinha saído em liberdade. E aqui, no caso dos irmãos Menendez, eles vieram com tudo para cima dos irmãos, querendo uma condenação, porque senão a população ia falar, nossa, mas já liberou um riquinho, né? Foi considerado inocente, agora outro riquinho ali também vai ser inocentado. Então, eles foram com tudo para cima dos Menendez, querendo mesmo o veredito de culpado. Então, essa foi uma questão também que pegou muito em cima disso. A questão também do abuso sexual de homens, que naquela época era um tabu, e eles achavam que isso não acontecia, né? E achavam que isso também não era motivo para chegar ao ponto que chegou de matar o próprio pai e a própria mãe, porque a promotoria dizia assim, então tá, eles estão sendo abusados sexualmente, por que não foram embora de casa? Eles são adultos, eles são de maior. Nossa! Porém, a gente sabe ali que o pai tinha uma influência ali muito grande, era um homem muito poderoso, muito rico e tinha uma grande influência sobre os filhos, né? Então, os filhos tinham medo de que, se saíssem de casa, o pai fosse atrás, fosse com tudo, e eles já tinham sido, né, ameaçados também de morte pelos pais. Então, tudo isso, o julgamento do O.J. Simpson, a questão do abuso sexual de homens, tudo isso impactou para a condenação dos irmãos Menendez, né? Bem, gente, para terminar aqui com toda essa reviravolta do caso, o promotor de Los Angeles, George Gagstone, declarou que sente a obrigação moral e ética de reaver o caso dos irmãos Menendez. E marcou uma nova audiência para o dia 29 de novembro de 2024. Sim, gente, esse mês. Ou seja, eles podem sair ali do tribunal pela porta da frente. Então é isso, gente. Essa é a novidade do caso dos Menendez. Vai ter agora, dia 29, né, de novembro, uma nova audiência para determinar se eles vão continuar presos ou não. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações que eu trouxe, da forma que eu contei. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para me ajudar, se inscreva no canal e me ajude a chegar aos 1000 inscritos desse canal aqui, Café com YouTube. Um super beijo e até mais!